Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Poderosa como o som de um trovão, tua palavra é tão forte, faz tremer meu coração. Quero convidar vocês a abrir sua Bíblia em Tito, a carta de Tito. Capítulo 1. Verso 1. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que tem falado muito comigo esses últimos dias. E o verso 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser relevante é um estado de consciência. É um estado de consciência. Nós, para sermos relevantes, para vivermos o que de fato Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos estar conscientes da vontade dEle para nós. Nós devemos estar conscientes do plano, dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. E aí, logo no início, ele diz isso: levar os eleitos ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Uma vida piedosa, uma vida na presença do Senhor, realmente faz a diferença. Uma igreja que vive no caminho do Senhor é uma igreja que verdadeiramente é relevante para a nossa geração. E aí a falta de consciência, ela pode nos inibir de sermos relevantes. A falta de termos a consciência dos propósitos de Deus para as nossas vidas pode nos impedir, pode nos inibir, pode nos barrar. E aí, muitos hoje vivem no entorpecimento mental. O que isso significa? É um estado de sonolência que gera uma falta de discernimento. Então muitos hoje vivem uma falta de consciência dos planos de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e 26. O mesmo apóstolo que escreveu essa carta, ele escreve a Timóteo, e aí ele diz, ele orienta Timóteo a falar da palavra do Senhor, porque ali havia algumas pessoas que não estavam conscientes da vontade de Deus. No verso 25 e 26 de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento, consciência, da verdade,
para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então veja, o apóstolo Paulo mais uma vez orientando os irmãos, Timóteo, e orientando a igreja, para que através da verdade eles pudessem ter a consciência, para que eles pudessem sair das armadilhas do diabo, para que eles se tornassem livres da armadilha do diabo. Então muitos entre nós vivem como se estivessem inconscientes do plano de Deus. Muitos ainda vivem inconscientes do plano de Deus. Paulo, através dessa carta, traz a Tito um estado de consciência dos planos de Deus, para que ele pudesse ser relevante em Creta, na ilha de Creta. O Tito foi deixado pelo apóstolo Paulo para que ele estabelecesse ali presbíteros, para que ele pudesse colocar em ordem a igreja. Então, o apóstolo Paulo dá essas direções nessa carta para que ele pudesse ser relevante e ele também levasse os irmãos a serem também relevantes. Então Paulo chega a citar sobre as atitudes erradas que alguns dos irmãos em Creta estavam tendo, e aí por causa do quê? Da falta de consciência dos planos de Deus, da consciência corrompida. Veja lá Tito capítulo 1 de novo, verso 15 e 16. Ele diz assim, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente, como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então veja, pela falta de consciência, eles estavam o quê? Vivendo uma vida aquém da vontade do Senhor. Eles estavam vivendo uma vida que diziam que era. Não, nós cremos em Deus, mas as atitudes não demonstravam isso, porque a consciência estava corrompida. A falta de saber a vontade de Deus para a vida deles estava levando eles a errarem. E quantos muitas vezes ainda falham por não terem a consciência da vontade de Deus? Quantos ainda falham, acabam pecando, acabam errando o alvo, porque ainda não tomaram consciência da consciência da vontade de Deus? São orientados, são direcionados, é mostrado, mas não entra na mente, não entra, não tem uma clareza, e por causa disso, eles continuam errando, continuam falhando. E aí, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, é justamente para trazer a consciência na igreja, para que a igreja não estivesse vivendo longe da presença do Senhor. O apóstolo Paulo mostra o que é uma igreja. Eu amo muito demais essa carta, porque aqui mostra a conduta cristã, como que nós devemos nos comportar diante da sociedade, como que nós devemos manter o nosso coração, as nossas atitudes diante dos nossos irmãos, diante da liderança, diante do governo, diante do nosso patrão, no nosso trabalho. Essa carta é muito prática. O apóstolo Paulo está orientando, falando a verdade, mostrando para eles, para quê? Para que a consciência deles fossem despertadas, para que houvesse atitudes certas. Quantos estão entendendo? Aí eu percebo Deus fazendo a mesma coisa com as nossas vidas através do nosso Pai, do nosso pastor. Vez após vez, Deus tem usado a vida dele poderosamente para nos levar à consciência dos verdadeiros propósitos de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Só nessa série de ministrações, foram 7 até agora, essa é a 8ª, dizendo com o tema principal, uma igreja relevante. E o pastor tem ministrado, Deus tem usado a vida dele,
E aí ele começou dizendo, por uma igreja relevante, comportamentos de uma igreja relevante. Uma igreja relevante faz discípulos. Uma igreja relevante manifesta o amor. Uma igreja relevante recebe e pratica o perdão. Uma igreja relevante é servidora. Caminhos que uma igreja relevante não percorre. Foi o último tema da semana passada. Então, Deus tem despertado a nossa consciência para a realidade dos planos que Ele tem para as nossas vidas nesse tempo. Amém, queridos? E Paulo, ele tem a mesma atitude. Ele começa a dizer, nós vamos falar um pouco de alguns versículos, mas Paulo havia deixado Tito em Creta a fim de organizar as igrejas. Tito provavelmente mandou uma carta para o apóstolo Paulo, contando os problemas encontrados na cidade, dentro das igrejas. E Paulo, em resposta, envia essa carta, dando orientações práticas para que Tito cumprisse a sua missão de levantar líderes em cada cidade e para que ele se posicionasse diante dos desafios, levando os irmãos em Creta a viver de uma forma piedosa, tanto na vida cristã como em seu caráter social. Foi uma carta de encorajamento para Tito e é uma carta para nós nos dias de hoje, de encorajamento. As palavras escritas por Paulo nos levam a um verdadeiro estado de consciência diante do nosso chamado de sermos uma igreja relevante para a nossa geração. A carta de Paulo, hoje, compartilhada aos nossos corações, serve para nos levar a um estado de consciência, para sermos uma igreja relevante para essa geração. Quantos aqui desejam, queridos, do fundo do coração, ser relevante, não somente passar por essa terra, mas marcar essa terra com o poder, com a presença, com a glória de Deus? Essa carta desperta a nossa consciência, nos leva a olhar para aquilo que realmente importa. E aí, essa carta nos mostra o porquê estamos aonde estamos. Presta atenção, para quem devemos dirigir o ensino da palavra de Deus, a forma piedosa que devemos viver como cristãos, e destaca a manifestação do poder da graça que nos capacita para sermos relevantes em nossa geração. Em um resumo, essa carta mostra esses 4 pontos que eu vou compartilhar com vocês, explicando, mostrando alguns textos. E aí essa carta de Tito, como a carta de Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito, são conhecidas como cartas pastorais. As cartas pastorais. E eu quero compartilhar algo que eu vivi através desses ensinos. A igreja ainda era virada para lá. E aí eu ajudava, eu auxiliava no Data Show. E eu lembro que o nosso pastor, ele passou um curso, um treinamento de obreiros aqui na igreja. E ele falou, os obreiros conforme a nossa denominação, o que a nossa denominação acredita. E ele passou esse estudo. E naquele dia, entrou um ponto de interrogação na minha cabeça. Porque o pastor ministrou as cartas pastorais. E aí, aqui mostra como que o líder precisa se comportar, como que o presbítero, o pastor, aquele que está à frente de um rebanho precisa se comportar. E só para vocês terem uma ideia, no verso 6 do capítulo 1, olha a forma que o presbítero, o líder precisa se comportar. Olha só, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo
seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Quando você olha Timóteo, 1 Timóteo, você vê quase as mesmas características. E naquele dia entrou algo no meu coração, na minha mente, eu falei, não. Eu era novo convertido, aí eu fiquei pensando, mas essas características, elas não é para o líder, não é para o pastor, é para aquele que está em Cristo. Eu falei, mas isso aqui todo cristão precisa viver, não é o líder. Aí eu entrei meio que em crise, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí depois de algum tempo eu perguntei, eu falei, pastor, essas orientações não é para todo cristão? Ele falou, sim, filho. Eu falei, mas por que não fala para todos, fala para os líderes? Ele falou, não, porque o líder, ele é mais, como ele é mais destacado, ele precisa ser exemplo. Mas isso não quer dizer que essas características, essas atitudes, essa postura não esteja em nós. Eu falei, ufa, ufa. Olha, então tá bom, agora eu entendi. Porque como cristão nós devemos viver dessa forma, sim ou não? Ou você, marido, vai ter 2 mulheres aí no mundo? Vai? Claro que não, né? Fala misericórdia. Você vai ter uma mulher. Você, marido, vai ser desonesto? Você, homem? Vai? Não. Então eu quero voltar os nossos olhos não para somente os líderes. Que a gente fala, então é para os líderes essa palavra, porque nós estamos aqui na ETL, certo? Treinamento, escola de treinamento de líderes. Então você pode falar, então é para o líder, é para o meu líder. Aí é líder, acata aí, ouve bem, tá bom? Fique de pé os líderes aí, por favor. Quem é líder de célula, fique de pé. Isso, fique de pé. Olha que coisa linda. Todos, vamos aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. A palavra não é só para eles. A palavra, todas essas orientações e atitudes que Paulo dá a Tito devem ser praticadas por todos que se consideram filhos de Deus, não somente por estarem em uma posição eclesiástica, mas por ocupar uma posição de filho. Amém? Fique de pé os filhos de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Ô Fernando, você não é filho? Fica de pé então, querido. Você não é filho? Quem é filho? Amém. Pode se assentar. Se não for filho ainda, no final, deixa a palavra falar com o seu coração, no seu coração. Deixa a palavra te dar consciência de quem você é, do que você nasceu para ser, para quem você serve, para quem você vive. Então essa palavra é para nós, filhos de Deus. Então, queridos, todos nós somos filhos. Então essas orientações precisam ser bem entendidas por cada um de nós. Precisamos ter consciência de quem nós somos, para que nós estamos nessa geração, para que Deus te colocou lá onde você mora. E isso eu quero trazer como primeiro tópico, mostrando essa realidade. O propósito de estarmos onde estamos hoje. Qual é o propósito seu no lugar aonde Deus te colocou hoje? Os líderes aqui, qual é o propósito seu de estar lá naquela célula, liderando pessoas? Qual é o seu propósito de você estar discipulando alguém? Qual é o nosso propósito como pastores para estar conduzindo uma congregação? Qual é o nosso propósito como
cidadãos do reino de Deus para esta geração? Por que Deus nos deixou aqui? Por que Deus nos permitiu viver nessa geração? Por que você está aqui hoje? Qual é o seu propósito de estar aqui nesta igreja hoje, sentado nesse banco, ouvindo essa palavra? Qual é? Qual é o seu propósito? Você está aqui só por estar? Ou você está aqui porque você quer mais de Deus? Porque você anseia pela presença dEle? Porque você anseia por conhecer mais, para poder viver mais para Ele? Não por aquilo que Ele pode fazer, realizar ou te dar, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é, por ser o nosso Pai, o bom Pai que nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Por que você está aqui hoje? Qual é o seu propósito de frequentar uma família espiritual, de fazer parte de uma comunidade? Então, o verso 5, Paulo ele deixa bem claro para Tito qual era o propósito dele em Creta. E olha o verso 5. Ele diz assim: a razão, olha só, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. A razão de você estar aí nessa cidade, a razão de eu ter te deixado aí, foi para que você levantasse líderes. A razão, líder de célula hoje que está aqui, de você estar conduzindo uma célula, não é para você ter fama, não é para você ser conhecido. A razão é para que você faça líderes lá. A razão é para que você levante outras pessoas como você tem sido levantado. A razão para você estar cuidando daquele grupo é para que você forme discípulos de Jesus, igual a você que é discípulo de Jesus, igual. Então, a razão de Deus, e aí você vai falar, então os líderes está tudo certo, e nós, pastor? E a gente aqui que está aqui? Eu não sou líder, eu não sou presbítero, qual é a razão? A razão de Deus ter nos deixado aqui na terra, queridos, a razão de Deus ter nos deixado na terra, após nós aceitarmos a Jesus, foi para que nós puséssemos em ordem o que ainda está faltando nessa terra. A razão de nós estarmos aqui como igreja nessa cidade é para que nós íamos colocar a nossa cidade em ordem, na ordem de Deus, nos princípios de Deus. A razão de estarmos aqui é para isso. Amém? Então a razão de Deus ter nos deixado aqui é para que nós puséssemos em ordem o que ainda está faltando ser colocado em ordem. E aí, queridos, muitos, por falta de consciência, fala comigo, consciência. Por falta de consciência dos planos de Deus, muitos querem ir embora da terra. Muitos querem ir para o céu logo. Senhor, me leva embora. Senhor, eu quero ir para o céu. Não aguento mais, ó vida, ó céus, ó terra. Eu quero logo deixar essa vida de tristeza. Fala comigo, essa não é a vontade de Deus. Sabe por quê? Se fosse, Ele já tinha feito isso no dia que você aceitasse Jesus. No dia que Jesus teve um encontro com você, que brilhou a luz em você, você, uau! Aí Jesus ia falar, mais um. Aí nos transportava para o céu. Deus nos deixou nessa terra por uma razão. Fala comigo, por uma razão. Deus nos deixou aqui por uma razão. E aí essa não é a vontade de Deus, que nós íamos sair dessa terra. Paulo ele demonstra isso em Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24. Paulo ele demonstra esse desejo. Olha o que ele diz. Verso 23 e 24, Filipenses capítulo 1 diz assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Glória a Deus, fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. É muito melhor. Mas olha só o que ele fala depois. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Não é que nós não temos vontade de estar com Cristo quando a gente fala isso. Mas quando a gente fala, na maioria das vezes, é porque nós já estamos de saco cheio de algumas situações dessa vida, dessa terra, do sistema. E quando a gente fala, não, eu quero ir embora, eu quero ir para o céu, é porque nós não estamos sendo pressionados pelo desejo de ver Jesus. A maioria das vezes não é por isso. E o apóstolo Paulo demonstra isso com o desejo de querer ver Jesus, sim. É muito melhor estar com Ele, mas é necessário que eu permaneça no corpo. É necessário que eu fique aqui por causa de vocês. Por causa de vocês. Então o apóstolo Paulo sabia o porquê ele estava lá. E aí, queridos, a outra razão, além de nós estarmos aqui para colocar a terra, a geração em ordem, outra razão é para que nós venhamos constituir presbíteros, ou seja, fazer discípulos, formar líderes, como Jesus nos instruiu. O que Jesus disse? Ide e fazei discípulos. A razão de estarmos aqui é para isso, queridos. Formarmos líderes, fazermos discípulos, levantarmos pessoas. Então, líderes de Gêmeos, vocês devem levantar líderes, fazer discípulos, igreja do Senhor, família, queridos irmãos, amados, vocês estão aqui para fazer discípulos, para levantar pessoas que sejam apaixonadas por Jesus, que assim como você é, assim eles sejam também. Você fala, pastor, mas eu não sou tão assim. Então comece a ter consciência dos propósitos da palavra de Deus para a sua vida, porque quando você tiver a consciência da palavra de Deus, você saberá o porquê você está aqui. Você já não mais cairá nas tentações, você já não mais viverá uma vida de murmuração, você já não mais viverá com o desejo de falar, Senhor, tira a minha vida logo. Mas você viverá para a glória de Deus, dizendo, eu quero viver a vida, eu quero fazer discípulo, eu tenho desejo sim de me encontrar com Jesus, mas eu quero ficar para poder ajudar as pessoas que estão perto de mim. A razão é essa, queridos. A razão não é ganhar dinheiro, a razão não é construir palácios, a razão não é coisas. A razão é a manifestação da glória de Deus para esta geração. A razão é fazer Jesus conhecido por intermédio das nossas vidas. Como isso? Sendo uma igreja relevante, uma igreja que manifesta a essência de Deus, uma igreja que manifesta a verdade do Senhor. O segundo ponto é para que a carta mostra para quem devemos dirigir o ensino da palavra. Então, lá em Tito capítulo 2, ele mostra para Tito e hoje para nós, para quem nós devemos dirigir o ensino da palavra. Olha só, capítulo 2 de Tito, verso 2, ele diz assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, eu amo demais isso, e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e
puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Verso 15, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Aqui mostra para onde Tito deveria direcionar a palavra, e aqui mostra para os mais velhos, para as mulheres mais velhas, para que as mulheres mais velhas ensinassem as mais jovens, para que ele mesmo se tornasse um exemplo para aqueles que estavam ao redor dele. Para os escravos, né? Hoje para nós, para os trabalhadores, né? Para que eles não venham responder os seus patrões, né? Para que eles sejam pessoas honestas, que sejam confiáveis, para que eles não viessem roubar. E enfim, o que é isso? Torne as pessoas conscientes de quem elas são e como que elas devem viver. Qual é a maneira que elas devem viver? Ensine as pessoas. Você pode falar, pastor, o Tito aqui, ele era jovem. Mas o que eu disse aqui no início? A palavra é para cada um de nós, sim ou não? Para nós. Então quem está aqui entre nós que é velho, ensine outros velhos a como se comportar, a como ser. As velhas que estão aqui, ensine outras senhoras, idosas. Os jovens, ensine as pessoas mais velhas. Mas todos nós devemos ser relevantes na nossa geração. Todos nós devemos passar o ensino adiante. Amém, queridos? Torne as pessoas conscientes da palavra de Deus. Torne as pessoas conscientes da vontade de Deus. Mas você mesmo seja consciente dela. Você mesmo seja um exemplo para as pessoas. Você mesmo seja alguém que, por sua causa, aqueles que estão atrás de você não seja difamado. Ele fala por cá, anda certinho para que as pessoas não venham falar mal de nós. Anda certinho para que as pessoas não falem mal de Cristo, para que as pessoas não falem mal da sua célula, para que as pessoas não falem mal do seu líder, para que as pessoas não falem mal do seu pastor, para que as pessoas não falem mal da sua igreja. Ontem eu compartilhei algo assim que estava no meu coração. Eu falei, essas piadinhas que fica contando aí, sabe? Fazendo piadinha do movimento pentecostal. Antes eu dava muita risada, mas nesses últimos dias eu tenho falado, eu não fico fazendo piadinha da minha família. Eu não fico falando mal eu não chego lá na faculdade e fico, minha família, meu irmão fez isso, e eu começo a imitar ele. Eu não fico falando isso da minha família. Por que nós falamos mal da nossa família espiritual então? Por que nós ficamos falando mal dos nossos líderes, pastores? Por que nós ficamos falando mal da igreja do Senhor? Quem é você? Quem sou eu para falar mal de alguém? Quem somos nós para fazer piadinha? Para ficar imitando as pessoas? Para fazer das pessoas chacota? Quem somos nós? Quem é você? Nós somos levantados para levar as pessoas a terem consciência da vontade de Deus para essa geração. E isso não é tornar as pessoas conscientes de nada.
Isso é fazer chacota do nome de Cristo. É falar, o mundo vê e falar, lá, tá vendo? Olha lá. Fala comigo, eu não fui levantado para isso. Nós não fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para sermos uma igreja relevante, que vai impactar esta geração, que vai impactar os lugares aonde nós estamos, e vai impactar os bairros aonde nós moramos, e vai impactar a família a qual nós fazemos parte. Nós fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para isso. Você fica falando mal do seu pai porque ele fala errado? Você faz? Quem faz isso? Quem fica falando mal do seu pai porque ele fala errado? Então não fale mal das pessoas que estão do seu lado servindo a Cristo porque ela erra uma palavra, porque ela tem um jeito engraçado de se vestir, porque ela penteia o cabelo de uma forma diferente da sua. Ao invés de fazer isso, ensine ela a como viver. Ensine ele a como viver. Chegue nele e fala: pai, essa palavra está errada. Olha, é assim que fala. Uau! Uau! Como as coisas vão mudar, sim ou não? Fala para o seu irmão, fala: irmão, eu vou te ajudar. Bom, eu não falei na intenção de você repetir, né? Mas já que você repetiu, tá bom, tá tudo certo. Mas quando você vê alguma coisa errada, não fala mal. Tá bom, queridos? Leve as pessoas a terem consciência. Porque sabe por quê? Um dia também nós não tínhamos consciência. Eu fico com não sei se é pena, mas quando eu vejo pessoas dizendo assim, por exemplo: Jesus se manifestou para que nós pudéssemos estar no céu, e Ele vai vir nos buscar, e nós vamos estar com Ele, então vamos esperar Ele voltar. Eu falo, não é isso. Jesus não veio para nos levar para o céu, porque senão Ele tinha nos criado já no céu. Por que então Ele nos criou na terra? Aí quando eu vejo as pessoas falando isso, eu não falo, lá, não sabe, vai ter que aprender. Não, eu falo, eu também não sabia tempos atrás, mas eu fui levado a ter a consciência da verdade. Eu fui levado a ter consciência daquilo que realmente para que realmente eu estou aqui. Então, ao invés disso, eu oro e falo: Senhor, ajuda ele a entender, porque quando nós não entendemos, nós ficamos inibidos de sermos uma igreja relevante. Quando nós não entendemos a verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Porque Paulo fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e sejam levados ao pleno conhecimento da verdade, para que eles tenham a consciência para ser uma igreja relevante, para ser cristãos relevantes, para ser filhos maduros numa geração que carece, numa geração que precisa. Então, era dessa forma que Tito deveria dirigir a palavra, e nós devemos dirigir a palavra de Deus para as pessoas também. Amém, queridos? Amém, jovens? Você deve ser um exemplo. Você está representando o maior nome que existe, o maior reino que existe. Você foi chamado por Cristo, aquele que era, aquele que é e continua sendo e será eternamente. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é a majestade, Ele é a riqueza, Ele é a própria sabedoria, Ele é a paz, Ele é tudo de bom, tudo. Então você está representando Ele. Outro ponto necessário que Paulo mostra para que Tito tivesse uma consciência era a forma piedosa que ele deveria viver, que a igreja deveria viver e que nós devemos viver. Então a forma piedosa que devemos viver, olha o capítulo
3 de Tito, verso 1 e 2. Então, o anterior devemos dirigir a palavra, ensinar a palavra. Agora nós devemos viver de uma forma piedosa, nosso comportamento. Olha o verso 1 e 2. Lembre a todos que sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, olha só, ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Verso 9 ao 11 diz: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma está condenada. O verso 14, quanto aos nossos que aprendam, a igreja, aos nossos, aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Uau! Eu amo demais, é muito prático a carta, não é? Não é verdade? É muito pai bum, é isso, pronto, acabou. É assim que deve ser, é assim que deve viver. Você identificou qual é a forma que nós devemos viver? Você identificou como igreja, como cristão, como filho, como líder, como pastor, como que você deve viver? É assim. Então, mais uma vez, consciência, fala comigo, consciência. Muitos às vezes não praticam algo porque não tem consciência ainda de que deve praticar aquilo, porque não foi ensinado, porque não foi mostrado para ele ou para ela. Muitos ainda cometem coisas erradas, atos errados, muitos ainda falham, e por isso são prejudicadas, porque não têm uma consciência da vontade de Deus. Então abra o seu coração, que nessa noite você comece a ter consciência, que nessa noite a verdade de Deus comece a penetrar na sua mente, trazendo renovo, eliminando todo o sofisma, toda a ideia falsa, tudo aquilo que Satanás implantou e tudo aquilo que você acredita que seja certo e que não é, e que não seja certo, mas que a palavra de Deus venha nos levar à verdadeira consciência, porque quando nós temos consciência, nós tomamos atitude, sim ou não? Nós tomamos ações, nós temos novos comportamentos, nós temos novas disposições, novas reações quando nós temos consciência. Por exemplo, o nosso pastor compartilhou aqui no empoderamento jovem, foi demais, foi poderoso. Queridos, faça parte daquilo que Deus está promovendo acá, faça parte, foi demais, foi muito impactante. E aí ele falou de algo que para nós foi uma realidade. Ele falou: hoje eu não tomo refrigerante, por quê? Porque eu vejo que não faz bem para a nossa saúde. Eu sempre tomei, não tenho nada contra quem toma, mas eu acho também uma burrice. Mas, por quê? Porque um dia eu ouvi uma palestra de um médico, e o médico falou tudo que o refrigerante tem, tudo que ele causa, e aí ele usou até um exemplo de água suja. Ele falou: é a mesma coisa, e começou a explicar. Até então eu não sabia, e ele falou algo que moveu meu coração. Ele falou: os pais, se amassem verdadeiramente os seus filhos, eles não dariam refrigerante para os filhos, porque ele está matando os seus filhos. Aí eu cheguei, eu falei: nunca mais a gente toma refrigerante. Pai, pum, tomei consciência. Nós tomamos refrigerante há quase mais de 2 anos já. Pagamos um preço, pagamos.
Somos tentados? Somos, mas eu tenho consciência daquilo que é bom para a minha vida, e eu não quero fazer mal para os meus filhos, porque eu já amo meus filhos, e eu não vou prejudicá-los, porque eu amo eles, mesmo ainda que eles não são uma realidade aqui hoje, mas já são na eternidade. Eu já creio nele, que Deus tem eles, já fez, já criou. Então, se eu não quero para os meus filhos, como que eu vou falar? Filho, toma refrigerante não, tá bom? Faz mal para a sua saúde, vai te matar aos poucos. Quando você estiver velhinho, talvez você tenha um monte de problemas. Você acha que o filho vai acreditar em você? Claro que não, né, queridos? Então fala comigo, consciência. Quando eu tenho consciência, eu tomo atitude. Sabe por que você ainda não tomou atitude em algumas áreas da sua vida? Porque você não tomou consciência ainda. Uau! Sabe por que você continua pecando? Porque você não tomou consciência ainda. Uau! Sabe por que você ainda continua falando mal do seu líder? Porque você não tomou consciência ainda. Uau! Consciência. Por fim, o mais dos extraordinários pontos que essa carta mostra, que é a manifestação do poder da graça, que nos capacita a sermos relevantes. A graça de Jesus é maravilhosa, queridos. Jesus é maravilhoso. O nosso querido e amado Jesus é extraordinário. A graça dele é poderosa. Olha o verso 2. Você pode falar comigo, mas pastor, mas você não entende a geração que nós vivemos. As coisas é muito difícil viver dessa forma que você está falando. É muita tentação. A nossa era. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava aqui vivendo o nosso tempo. Mas Deus sabia de tudo já. Aí eu amo muito isso, porque olha o que ele diz. Olha quem nos capacita para sermos relevantes, quem nos capacita a termos as atitudes certas, a ensinarmos certos, a saber por que nós estamos onde estamos, é a graça. Verso 11 do capítulo 2 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fala comigo, todos os homens. Ela nos ensina, olha só, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nesta era presente. Nesta era presente. Aí ele fala: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto aguardamos a manifestação do retorno dele, a nossa vida precisa ser relevante nessa terra. Nós, como igreja, precisamos ser relevantes nessa terra. Aí ele continua dizendo: até que haja manifestação do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim, olha só a razão, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Uau! Olha só a graça, como é maravilhosa a graça de Jesus. Um dia eu estava trabalhando na linha de produção e fazendo, aí o meu encarregado chegou, e aí ele falou: você assistiu aquele filme lá? Eu falei: assisti e tal. Aí a gente entrou no assunto, eu falei: como que você arrumou esse filme? Eu comprei. Comprou? Eu fui lá no centro lá e comprei lá, o pirata. Aí aquilo cortou meu coração, porque ele era crente, ele mas talvez não tinha consciência. Aí aquilo cortou meu coração. Eu falei: mas é errado. Eu fiquei assustado quando ele falou para mim. Eu falei: é errado, você faz isso, você compra. Ele falou: mas quem não compra? Eu falei: eu? Ele: mas não tem como.
O tempo que a gente vive, não tem como ficar comprando original, não tem como, é muito caro, e contou um monte de historinha, um monte de historinha. Eu fiquei quieto, eu não tinha palavras, eu não tive argumento naquela hora, mas na hora eu fiquei triste. Eu falei, como que pode? Aí, para quem não sabe, eu vim desse meio. Quando eu não era convertido, eu vendia. Eu ganhava muito dinheiro, né? E ao mesmo tempo que ganhava, ia embora tudo. Mas eu vendia, mas eu corria da polícia. Eu vi colegas meus sendo presos por causa disso. Eu me escondia. Era tudo assim, debaixo dos panos. E eu sabia que era crime, errado. Aí aquilo cortou meu coração, porque ele leva o nome de Cristo. Eu falei, como que pode? Eu fiquei triste. E nós estávamos vivendo a época que nós vamos começar a viver, o jejum. E um dia de manhã, eu acho que era um sábado, eu me ajoelhei para orar de manhã. Aí eu comecei a orar. E aí eu não me lembro quem, quase certeza que foi o pastor que falou alguma coisa, ministrou a palavra, e ele trouxe esse texto. Ele trouxe esse texto dizendo: porque a graça se manifestou, o Salvador a todos os homens, ela nos capacita, ela nos ensina a renunciar toda a impiedade e paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu falei, uau, é isso. A graça nos ensina, nos capacita a renunciar tudo que é errado. Então tem como, porque eu já comecei a falar. Então ele falou, não tem como viver. Aí Deus falou, tem sim, filho. Tem como você viver uma vida piedosa, uma vida sensata, uma vida reta, uma vida justa, nessa era presente. A graça nos capacita para isso. A graça de Jesus capacita-nos a viver assim, dessa forma. Sabe por que você ainda erra? Porque você não teve consciência da graça de Jesus sobre a sua vida. Sabe por que você não dizima? Porque você não teve consciência da graça de Jesus sobre a sua vida. Porque quando você tiver a consciência da graça, você vai falar, tudo é seu, Senhor, tudo é seu, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, é seu, 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 tudo, tudo, tudo. Pode me tirar o prazer sexual, pode me tirar o prazer de comer uma comida, pode me tirar o prazer de ter um dinheiro, pode me tirar o prazer de tudo, mas eu quero ter o prazer de ter a tua presença na minha vida, porque você tem consciência da graça. A consciência nos leva a tomarmos atitudes extraordinárias. Tenha consciência. O apóstolo Paulo traz essa verdade, falando, essa é a consciência que vocês precisam ter. Aí a gente pode falar, é impossível viver assim, não dá. Aí Jesus vem através do apóstolo Paulo dizendo, a graça te ajuda, a graça te capacita, a graça está sobre a sua vida, a presença do Espírito está sobre você. Aí você fala, dá certo, acontece mesmo, nós podemos viver uma vida extraordinária, sem nos contaminar com este sistema, sem fazer a vontade que o mundo quer que a gente faça. Dá para viver, dá certo. Dá para você viver uma vida de relacionamento santo. Dá para você namorar 2 anos sem ter relação sexual com a sua namorada. Dá ou não dá, Carol? Dá, sabe por quê? A graça nos capacita. Se você ainda faz, porque a graça está faltando tomar aqui, ó. Aqui. Renovação. Aí você vai lá, olha que beleza. Capítulo 3, verso 3, verso 7. Olha como que a graça se manifestou para as nossas vidas. Houve tempo em que nós também éramos insensatos. O que é isso? Inconscientes. O que eu faço eu não tenho consciência. Insensato é isso, é uma pessoa louca, que faz e não mede as consequências.
Não tem consciência. Fala, não vou fazer isso porque isso vai trazer uma consequência, isso vai me prejudicar nisso. Então ele fala, vocês antigamente, houve tempo que nós, ele se coloca também, éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de nosso Deus, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Olha só que extraordinário. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez, mais uma vez, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Uau! Jesus é demais, não é não? Jesus é demais, Deus é demais. Então, olha o que capacita nós como igreja a sermos relevantes para esta geração. É só Jesus, não é por nós. Você acha mesmo que é por nós? Ah não, eu sou cara, eu conheço, você não sabe, eu sou bonito, eu me visto bem, isso vai fazer com que o poder de Deus se manifeste. Vai nessa. É porque um dia eu tive assim, é uma atitude de Deus, eu fiz Deus olhar para mim, porque a bondade que eu fiz para uma pessoa um dia, fez com que Ele me salvasse. Vai nessa. Fala comigo, não. Nada por você, porque nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Ele, mas Ele tinha tudo de bom para oferecer para nós. Ele tinha tudo de bom, por Ele ser um Pai misericordioso, bondoso. Ele falou, eu vou tomar uma decisão por vocês. Que demais, queridos. Toma consciência da graça, toma consciência da verdade de Deus para a sua vida, e você viverá uma vida extraordinária, e você viverá como igreja, fazendo a diferença para este mundo, que sejamos uma igreja cheia de consciência, para sermos de fato relevantes nessa geração. E aí Efésios 5,17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Fique de pé, queridos. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Eu olho para ti, eternidade em mim, faíscas de um amor sem princípio nem fim. Não vou mais procurar, em ti é o meu lugar. Vivo pra espalhar o teu amor por onde eu